Olá, boa noite. Oi, tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Bem-vinda. Obrigada. Estou aqui tentando chamar a Camila, tá dando alguma coisa no Instagram, mas boa noite, seja bem-vinda. Olá, eu sou Michelle Serafim, criadora de conteúdo desse Insta Desafios da Imigrante. Gostaria de desejar a todas as mulheres um grande, feliz das Mulheres para todas nós, que aliás eu acho que Dia da Mulher é todo dia, né? Baseado naquilo que todas nós fazemos todos os dias, cada um no seu mundo, né? Tendo mãe, esposa, amiga, né? Funcionária, chefe, todo mundo. Eu tenho o privilégio de estar com duas mulheres maravilhosas aqui hoje. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui hoje. E vou deixar que vocês se apresentem. Mari. Eu? A Mari, que está pela primeira vez, né, aqui no Desafios. Mari, seja muito bem-vinda, viu? A casa ainda virtual está aberta para você. Obrigada. Então, é difícil se apresentar, né? Geralmente, quando a gente se apresenta, a gente fala algo muito superficial sobre a gente mesmo. Então, eu vou começar com essa superficialidade aí, e de repente, no bate-papo, a gente vai se aprofundando, né? Ok. Que o convite vem muito do lugar que eu falo como psicóloga, né? Então, estou aí atuando como psicóloga clínica, hoje exclusivamente. Morei em Dublin durante 3 anos e meio, quase 4 anos. Voltei Uhum. para o Brasil para ter minha filha e continuo fazendo os atendimentos, né, daqui do Brasil. E tinha a pretensão de retornar a Dublin, só que aí descobri que estou grávida pela segunda vez. Ai, que legal! Então, vai só postergando a minha volta, o meu retorno, né? Então, continuo aqui agora na segunda gestação da Isabel. A primeira é a Glória, a segunda é a Isabel. Uhum. Falar um pouquinho, assim, do percurso, né? Então, eu sou psicóloga, já sou formada, tenho cara de novinha, mas não sou tão novinha assim. Formada há alguns anos, Uhum. doutorado na Fiocruz, comecei a fazer o doutorado na Universidade do Porto, em Portugal. Que legal. Na saúde pública aqui no Brasil, trabalhei como professora também numa faculdade salesiana em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, né, do Uhum. Rio, né, do estado do Rio de Janeiro. E eu acho que é um pouquinho isso, assim, amo trabalhar com a clínica, conhecer a Camila na Irlanda, né, que eu pude dividir espaço com ela, e as angústias que traz assim a vida de imigrante, vida de, enfim, dessa de quem aposta mesmo em trabalhar como psicóloga, né, no exterior. Camila me recebeu assim, né, a segunda vez que eu morei uma vez na Irlanda, depois eu retornei. Então, na segunda vez que eu retorno para a Irlanda, a Camila e a Silvana me receberam de braços abertos também. Uhum. E foi aí nosso encontro, né, Cami? E aí eu tô morrendo de saudade dessa mulher, porque essa mulher veio do Brasil, tá? Né? Mas eu acho que é isso, um pouquinho de mim nessa superficialidade, né? Assim, eu acho que fala um pouco desse lugar mesmo, de psicóloga, mulher, mãe, agora mãe da segunda, cheia de Também angústia. um pouco imigrante, né? Sabe bem como é ser imigrante. Uhum. A vida como imigrante, sim, tudo isso. Legal. E a Camila, né, Camila? Feliz E 2022 para você. 2022, Nos encontramos aqui novamente. A Camila já é de casa. Viu lá, Camilinha, no dia que a gente não pode fazer a live, o carinho que os seguidores fez lá, todo mundo, Camila, fica bem, me senti muito querida, fiquei muito né? feliz. É, mas você... Ah, Sim. Obrigada de novo, Mi, pelo convite. Eu chamei também maravilha. Mari, que bom que a Mari aceitou, Mari. Acho que a Mari tem muito a contribuir nesse lugar mesmo de profissional, de mãe, de mulher, tudo que essa mulher é, e Uhum. encontro também. E também tô em Dublin, né? Quer dizer, nesse exato momento estou no Brasil, mas trabalho como psicóloga em Dublin, já tem uns 4, 5 anos. Tem quase 7 anos que eu estou em Dublin. Vai para 5 anos mais ou menos de atendimento. E trabalhando principalmente com a comunidade brasileira, né, em Dublin, algumas Uhum.
alguns europeus também, que chegam até por indicação, por ser namorado ou marido de alguém, enfim, conhecido. E aí é interessante também para a gente conhecer, né, assim, de perto, a cultura de pessoas de outros países e ver que muitas vezes os problemas são muito parecidos, né? A gente imagina que vai encontrar outra coisa, né? Assim, outro tipo de infância, ou de questões, ou de problemas, ou de traumas, mas não. Eu pude perceber com esse trabalho que as questões são muito humanas mesmo, sabe? Então, acima até de questões culturais, assim, né? Isso é uma... Só trazendo aqui, enfim, uma percepção que veio. Verdade. Enfim, tô feliz da gente conversar aqui, nós três, bater esse papo, né? Sobre as mulheres. Nossa, três mulheres, né? Migraram, né? A Mari voltou, mas nunca se sabe quando vem, vai para a Europa de novo também, né, Mari? Vai com Então, certeza. Bem com certeza, na verdade. sim. Então, acho que a gente pode começar. Se você quiser também, Mi, porque você também tem esse lugar, né, da mulher, mãe, imigrante, enfim, a gente pode começar contando o que teve de bom, né, nas evoluções todas que as mulheres vêm fazendo aí, principalmente na década, né, de 50, 60 para cá, e assim, a gente pode falar também depois dos desafios, né, que a gente ainda enfrenta, desse lugar ainda de luta, né, que continuamos. Claro. Primeiro, eu acho que cada mulher que estiver aqui nessa live de hoje, que é imigrante assim como eu e vocês, merece o nosso parabéns, porque ser mulher já é um desafio. Claro que conquistamos muitas coisas aí no caminho da geração das nossas avós e mães para hoje, mas ser mulher e imigrante eu acho que é um feito, sabe? É aquela coisa de conseguir seguir a vida e fazer muitas coisas sem a nossa rede de apoio. Então eu acho que nós somos muito especiais, assim. E eu queria parabenizar todas que estiver aqui hoje com a gente. E vamos falar, né, sobre o que mudou, né? E o desafio que a gente ainda tem pela frente, né? Para essa geração que a gente vai deixar aí. E eu queria que vocês começassem por isso. Assim, o que vocês acham que mudou, já que vocês convivem muito mais. Eu tenho aquela coisa aí em volta das amigas, mas vocês têm as pacientes, as amigas, né? Tem várias coisas assim que vocês veem muito mais do que eu. Então eu queria que vocês me falassem para todo mundo que está aqui nessa live de hoje, o que vocês acham que porque, assim, do tempo da minha mãe, por exemplo, e da minha avó, o que mudou é que eu vejo que nós temos um pouco menos filhos hoje e que nós temos vários papéis, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Na Irlanda não tem menos filhos, não, viu? É, eu. É. Toma nota. É. Aqui na Suíça, assim, tem. Assim, quando você vê três, já é bem chocante. Assim. Não, ela tem 4, 5, 6. Eu acho que quando tu fala, né, Michele, vem um pouco assim um recorte mesmo tanto do que eu escuto falar da atualidade, né? Da minha avó, minha mãe e eu. Eu fui criada com gente, familiar, foram muito fortes, né? Então, minha avó, na época da minha avó, minha avó tem 86 anos. Então, na época da minha avó, ninguém dirigia. Ela pegava o carro do meu avô e dirigia, sabe? Então, de dirigir naquela época, tinha que ter ainda aquelas autorizações, né? Então, assim, o patriarcado e o machismo, ele incidia com muita mais força sobre o corpo de mulheres. Mas a minha avó sempre foi aquela que fugia, né? Que escapava ali de alguma coisa. À toa que o nome da minha filha é o nome da minha avó, né? Porque é uma mulher assim, que até hoje ela inspira, né? Então, ela tá 80 anos e aí na pandemia ela resolveu fazer crochê para os velhinhos do asilo. Os velhinhos têm menos idade do que ela. E ela faz lá todos os sapatinhos de crochê para os velhinhos do asilo. Então eu fui criada num ambiente em que as mulheres elas sempre foram muito pulso firme, sempre tiveram dentro do que era possível, né? Tá num lugar de
de bastante empoderamento, né? De enfrentar o homem, de falar, peraí, aqui você não vai falar mais alto comigo, aqui, né? De ter esse lugar, que às vezes era até demais, né? Que passava pelo aquele lugar de sair do oprimido e pro opressor. Mas eu fui criada num ambiente assim. Então, vendo nessa micro, né, dentro de uma história muito grande, em que até hoje a gente vê mulheres que são muito oprimidas, inclusive quem é também militante, feminista, também sofre essas opressões, porque a Uhum. misoginia está aí, né? A gente acabou de ver agora o escândalo lá do Mamãe Falei, falando coisas, né, que não vale nem a pena a gente repetir agora. Então, a gente está em 2022, sabe? Então, a gente Mas ainda... o que não me chocou, baseado naquilo que ele é e de onde ele vem. Uhum. Troca zero pessoas. Mas assim, a repercussão disso para ele foi, tipo, o cara acabou, né? A namorada terminou com ele não vai vir mais como candidato, né? Então, assim, que bom que teve essa repercussão das pessoas Uhum. terem a vontade de falarem o que querem, assim, sobre nós, sobre os nossos corpos. Que bom, assim, que a gente está Uhum. mesmo, porque isso não é liberdade de expressão, né? Isso é misoginia, Exato. é machismo, isso é crime, né? Assim, você pegar e utilizar e você objetificar o corpo das mulheres dessa forma, né? Num contexto de guerra, né? Que está ali uma vulnerabilidade tão grande e um cara falar o que ele falou, o que ele disse, né? Então, assim, hoje eu acho que a gente já... Antigamente não tinha esse constrangimento todo, né? Uhum. O homem falava, a gente ficava ali um pouco mais sabiada, por conta de medo também, né? Assim, Uhum. a gente vive assédios e às vezes a gente não se coloca no assédio porque a gente fica muito sozinha. Por isso Uhum. que é tão importante esse elo, essa ponte que a gente faz entre nós, né? Assim, de poder falar sobre o que a gente viveu, sobre essas violências, poder elaborar juntas e poder também enfrentar, para que Isso aí. outras mulheres não vivam isso, né? Assim, que É. elas ter outras pautas, porque eu acho que vai ter sempre pautas aí para a gente poder ir lutando, né? É, mas, enfim, eu acho que tem muita coisa, né? Já, a gente já conquistou como direito ao voto, mas em compensação, quando a gente fala de direito ao voto, que parece ser uma coisa tão crucial, a gente ainda vê hoje na política pouquíssimas mulheres ocupando cargos políticos. Então, se eu Uhum. não me engano, por volta, aqui no Brasil, né, de volta de 15%. Então, a gente ainda vê, tanto na Europa também, a gente vê poucas mulheres ocupando esses cargos de poder. Por quê? Uhum. Né? Assim, é um questionamento. Por que que mulher não pode falar sobre política? Por que que mulher não pode atuar na política? Então, acho que a gente muda no micro, né, relações, mas a gente Uhum. também muda pensando em políticas públicas, né, que acolham a diversidade de todas as mulheres, porque somos muitas, né, assim, espalhadas. Vou deixar a Camila falar um pouco, senão eu tomo o lugar aqui de fala, Não. eu falo um pouquinho, sabe? Então, Toma! para É, circular um pouco também. Uhum. é tudo nosso. Não, você falou da questão da sua avó. Eu lembrei que agora, né, hoje, no almoço, estava conversando com a minha mãe, e a gente estava Uhum. falando de peixe lá, e ela lembrou que a tia dela fazia, tia Toninha, falecida já, tia Toninha. E ela falou, a tia Toninha cozinhava muito bem. E a tia Toninha sempre fazia um legumes, uma salada, uma mistura, em São Paulo chama mistura, né, carne, peixe. Uhum. E sobremesa, porque o tio Eduardo era exigente. Essa Uhum. frase me marcou. O Eduardo era exigente, então ela tinha que fazer os pratos e tudo, e a sobremesa. E detalhe, a tia Toninha, ela era professora, ela trabalhava fora também, né? Então, assim, esse acúmulo também das funções, né, é uma coisa que marca muito também esse momento Uhum. porque não é que a mulher ela adquiriu o direito, só que ela somou as obrigações, continuaram sendo acumuladas, né? Então ela continua tendo Uhum. lar, das crianças, da casa, do marido, da Da cozinha, educação. da Aí, educação. se algo não sair bem, a mãe que tem a carga, o pai, mas ele trabalha. Mas a mãe trabalha também, né? A culpa é da mãe, né? Não é à toa que as mães se sentem culpadas, né? As mulheres se sentem culpadas no geral e as mães. Uhum. E além de tudo, acumulou a função de também ajudar em casa, assim, a prover, né? Financeiramente. Então a mulher também trabalha fora. E detalhe, Uhum.
ser bonita também, né? Então tem que ter tempo para fazer a unha, o cabelo, se depilar ou não se depilar, enfim, fazer. Então acumulou muitas coisas, né? E como dar conta, né? Então é Uhum. questão, né? É, enfim, não é à toa que a gente está aí na lista dos países que mais faz também cirurgia estética, procedimentos estéticos, né? Porque também tem uma pressão em relação à aparência, ao físico, ao envelhecimento, né? Uhum. E a Mari estava falando, né, dessa questão da igualdade salarial, quer dizer, da igualdade salarial, não, eu ia falar da igualdade salarial, você estava falando da questão de cargos, né? Eu ia falar da questão da igualdade salarial e de cargos nas empresas também. Você falou de Uhum. 15% na política e em cargos altos na empresa são 10% só de mulheres que ocupam. Sendo que as mulheres já comprovadamente têm mais estudos do que os homens atualmente, né? Uhum. Acadêmicos têm muito mais estudo, quer dizer, ocupam cargos parecidos até uma determinada etapa, mas chega um determinado ponto que a mulher já não sobe mais. E É. mesmo nesses cargos parecidos, a mulher ganha cerca de 75% do que o homem ganha. Uhum. Inclusive em países de primeiro mundo. Aqui na Suíça, a mulher no mesmo cargo ganha 20% menos que um homem. Você vê? Porque eu fui estudar um pouco isso. Eles já preveem que elas vão ter bebê, então elas vão faltar. Aí eu fico naquela questão assim, tá, e aquelas que não querem bebê? E aquelas que talvez são um casal homoafetivo e também talvez não vão ter bebê, então elas vão ganhar 20% menos? É nisso que eles se baseiam? É porque possivelmente ela pode ter um bebê e se afastar do A trabalho? minha, a minha É pergunta, completamente absurdo, né? pergunta vai ser até outra, assim. E os pais que têm bebês, por que eles não ganham 20% a menos também, né? Assim, porque Não os é? pais têm bebês também. Então, assim, é um Uhum. pouco, é um pouco assim, assustador isso, né? Quando Uhum. acúmulo é isso, assim, a gente trabalha fora, né? Aí cuida da casa, aí cuida do filho, aí vive uma pressão gigantesca, porque afinal de contas, se você der um berro com o filho, você é a pior mãe do mundo, né? Uhum. Como se, poxa, pelo amor de Deus, a mulher está sobrecarregada, sabe? Assim, cadê o homem? Por que o pai desse filho não comparece na mesma proporção que a mulher? Uhum. Porque eu vi muitos homens participativos, mas não chega ao ponto de ter a mesma proporção que a mulher. Percebe? Uhum. Assim, mas eles ainda não chegam a essa equidade, assim, igualdade mesmo, né? Se a mulher está trabalhando fora, o cara está trabalhando fora também, né? E até mesmo aquelas mulheres que optam em ser mãe e vou abrir mão do meu trabalho, existe um trabalho que é o trabalho doméstico e ele não é reconhecido. Porque você Eu olha, sempre digo que quem fica em casa trabalha mais do que quem trabalha fora. sim, eu ficava doida, quando na época do puerpério, né? Eu ficava doida para poder fazer outra coisa, qualquer outro tipo de trabalho que não fosse só cuidar da Glória, porque era muito exaustivo, assim, cuidar só Uhum. de recém-nascido. Eu falava assim, não, deixa eu lavar a louça, fica com a Glória, deixa eu lavar a louça, porque é um trabalho, é um desgaste muito grande, Uhum. trabalho físico, né? De limpar o bebê, de cuidar, de fazer o neném dormir, mas também o emocional, de querer que aquele bebê ele esteja ali na sua plenitude, na sua Uhum. calma. E a gente sabe que o período de esterogestação é complicado, né? É. Assim, é um mundo que ele está descobrindo novo, né? Então Uhum. é um período de adaptação para a mãe, para o bebê. Então, são muitas, além da amamentação, que não é fácil, a gente Não vê é. todo mundo amamentando, mas quem sabe quanto que é difícil, né? Assim, a primeira vez que vai pegar no peito, até o leite descer, até pegar a pega certa, até ter leite, não ter leite. Então, são muitas variáveis, assim, que vão atravessando essas questões. E Uhum. tem gente que fala, ah, mas ela só fica dentro de casa, ela só cuida do bebê. Eu falo, gente, não é só, isso é coisa pra caramba, sabe? Uhum. Isso é muita coisa, isso não é só, nunca foi só. Só é um trabalho que não é reconhecido, né? Exato. E nem remunerado, né? Não é Uhum. reconhecido. Eu estava vendo também
pesquisa falando que as mulheres elas trabalham 3 meses por ano em tarefas não remuneradas. E isso ajuda também os homens para que eles tenham mais tempo livre para eles investirem na carreira, em cursos. Claro. Então, E aí, se chegar naquele ponto que ela se separa, ela sai sem nada. Aí que ela percebe, sai sem nada. Sim, o que você tem? Nada. E se você for na hora da coisa da pensão e tudo, você é a aproveitadora que quer viver da pensão, né? sim. Quer dizer, É, as mulheres elas são rotuladas de muitas coisas, né? sim. Uhum. É. Sim, né? E eu tinha visto há um tempo atrás também, né? Uma pessoa falando dessa questão do trabalho não remunerado, né? Que na verdade a mulher é o patriarcado, né? Porque era isso, a mulher estava dando de tudo para que os homens, enfim, saíssem, trabalhassem, etc. Uhum. Enquanto elas eram tidas como donas de casa, como algo, né? Uhum. Muito inferior, né? Como uma atividade, como você falou, é muito maior em casa e não termina, né? Porque a atividade de casa acaba, Uhum. né? Mas não era nem remunerada e nem reconhecida. Então, quer dizer, ela sustentava isso com o trabalho dela diário e assim, sem hora para começar e para terminar, né? Uhum. Uhum. Então, Uhum. ou seja, também hoje isso mantém, mas acumulou um pouco mais de funções. Né? Uhum. É, E aí, para exato. além disso, assim, porque aí vai acumulando pressões também, né? Porque além disso, tem a pressão estética que incide sobre a mulher. Então, a Uhum. mulher acabou de parir agora, tem um corpo maravilhoso, porque a blogueira do Instagram tá ali, perfeita. Então, né, olha, como é que a Sabrina Sato consegue? E eu não vou conseguir, sabe? Assim, e a Como é que gente a Gabriela Pugliese é tão maravilhosa? então, assim, tem uma pressão estética muito grande também sobre os nossos corpos, né? Então, a gente fica ali um pouco. Se a gente não prestar atenção, entra como refém disso tudo. Exato. Muito, tem que ter um, assim, sinal de alerta mesmo, sabe? Senão a É. gente paralisa. Paralisa, a gente se sente mal, se sente, né? Todos aqueles sentimentos e emoções negativas vão sendo, assim, carregando a gente com força. Uhum. A gente já se sente, né? Mas eu acho que tem que ter um limite, É. Eu né? acho, eu Ah, acho né? que, por exemplo, como estou falando como espectadora, vocês logicamente são profissionais, eu sou, vamos dizer assim, que eu sou aqui a paciente que está no divã conversando com vocês. Eu vou fazer 40 anos agora, né? Eu tenho um filho de 15 já. E eu sempre me pego, às vezes, parando pensando, eu falei, meu Deus, eu vou fazer 40, né? E assim, eu escolhi, como eu não tenho família aqui, as coisas, e eu não quis mandar meu filho na creche, eu quis cuidar do meu filho. Então, eu fui mãe com 24 anos, o que aconteceu? Eu não me desenvolvi profissionalmente e deixei muito de estudar as coisas e tudo em outro país, isso faz muita diferença. Então, lá pelos 35 que eu fui recomeçar a minha vida, assim, né? Profissionalmente e estudar também. E hoje eu vou fazer 40 e fico pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir? Por exemplo, eu estudo programação. Eu sou no 6º ano de pedagogia e estudo programação, porque sem tecnologia hoje em dia é um pouco complicado você desenvolver no mercado de trabalho. E eu fico pensando, meu Deus, será que quando eu estiver com 40 anos eu vou achar um trabalho de programadora, assim, na área da tecnologia, na educação, como eu quero, assim? Assim, um desabafo aqui que eu faço, porque eu já acho que já tenho a pressão de ser mulher e eu vejo muito que assim, nesse ramo, né, de tecnologia, 99,99 são homens, né? É brutal, assim, você pode entrar aqui, qualquer país que você entra, você vai num grupo de programador, é homem, 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 homem. Tem ali uns 2% de mulheres só, né? Aí eu fico pensando, eu paro para pensar um pouco também. Ainda tem muito dessa coisa que mulher serve para certas profissões e para outras, sabe? Ou vocês acham isso também? Vocês sentem isso também? Mesmo que nós estamos em 2022 e já evoluímos tanto em vários quesitos. Eu lembrei de uma amiga minha que recém-separada, inclusive, aí ela tinha que ver alguma coisa no carro dela, ela não sabia como ver, e ela falou, não, é que pro meu marido o lugar de mulher era na cozinha, quem cuidava do carro era ele. Uhum.
E ela nova, assim, sabe? E assim, ainda tem as mesmas, né? Não é profissão, mas é uma coisa assim, tarefas de mulher, tarefas de homem, né? Uhum, uhum. Exato. Pensar ainda nesse sentido, né? Porque ainda tem, claro, que profissões que são mais ditas como masculinas ou mais procuradas por homens, as engenharias, né? Profissões de TI e profissões de cuidados, né? Que são mais levadas para as mulheres, né? Uhum, Quero cuidar ao outro, até em relação mesmo assim à família, né? Quando alguém precisa de cuidados, normalmente é a mulher que se mobiliza, né? Quando uhum, alguém fica doente, uma mãe ou um pai que precisa, normalmente são as filhas, ou a filha, a mulher que vai se mobilizar ali, que vai mudar a rotina, que vai receber, ou que vai, uhum, né? Então, essa questão do cuidado fica muito voltado para a mulher, mas devido ao reconhecimento, né? Porque não é como se isso fosse reconhecido, valorizado, né? Na verdade, não. uhum. É algo assim inferior e deixa para a mulher fazer, né? Deixa que a mulher cuida disso daí, né? É. Então, infeliz, né? Tem. Uma coisa também que eu percebo, a mulher hoje ela trabalha bastante, né? Muito mais que antigamente. E uma coisa assim, eu vou dizer por mim, eu participei de várias comunidades de TI, né? De estudantes e tudo, e tem um assédio muito gigante ainda em cima das mulheres, né? Aquela, principalmente dependendo qual trabalho que ela faz, assim, eu percebo que tem muito assédio em cima das mulheres ainda. Muito mesmo. E não importa a profissão. Não importa no que você trabalha. Se você tem uma rede social, por exemplo, também. Eu recebo aqui algumas inconveniências no meu Instagram. E também já sofri bastante assédio na área, nos grupos de TI que eu participei e tudo, porque você conversa e as pessoas te mandam coisas, assim, sabe? E é uma coisa que a mulher ainda não conseguiu, né? Nós ainda não conseguimos ser respeitadas assim como profissionais e em várias áreas, em várias coisas, né? Não sei se vocês sentem isso também. Eu acho que tem uma coisa, assim, que passa da gente, que é Uhum, em relação à autoestima mesmo. E aí eu não uhum, quero falar isso como algo individual, mas como uma construção coletiva mesmo, né? uhum, Homens, em geral, eles têm uma autoestima muito grande, assim. Eu fico realmente de cara. Assim, gente, essa pessoa péssima, péssimo motorista, mas acha que dirige muito bem. Ou péssimo cozinheiro, mas cozinha muito bem. E a gente, mulher, em geral, a gente fica muito naquele lugar um pouco de síndrome da impostora, sabe? Será que uhum, eu tô fazendo bem mesmo? Mas será que eu tenho mesmo um aval? Assim, porque a gente sempre foi muito mais cobrada, né? Se você pegar, assim, numa família... E é muito cultural isso, né? Quando tá uhum, tem especialidades que são de homens, especialidades que são de mulheres? Não, porque a mulher pode fazer qualquer coisa que qualquer homem faça, né? Mas uhum, muito cedo a gente é estimulado a determinadas atividades e homens são estimulados a determinadas atividades. Então, quando uhum, é para uma família totalmente patriarcal e machista, se vê um menino brincando de boneca, qual o problema dele brincar de boneca? Não, mas existe um problema, ué. Como assim, ó, um menino brincando de boneca? Ué, brincar de boneca é cuidar. E ele não foi cuidado por alguém? Porque precisa ser cuidado. Ou pelo pai, pela mãe, uhum, pela babá, ou por qualquer pessoa, porque uma criança precisa de cuidado. Mas não é estimulado ao homem, né? Ao menino aí. Assim como se a mulher estiver ali brincando de coisas de matemática e tudo, não, vai brincar de casinha, vai brincar. Então tem uma construção também social em cima disso, né? A gente pode, uhum, né, pegar pessoas, mais pesquisas, eu não sei, a gente depois pode pesquisar aí artigos científicos sobre esse assunto específico, né? Porque deve ter bastante assunto, bastante artigos publicados sobre a questão neurológica também, do cérebro e tudo mais, mas tem algo que é do estímulo, né? Então é uhum, tudo isso. E ao mesmo tempo, o cara ele não é questionado,
né? Um cara, por exemplo, um cara que trai, ele é muito mais facilmente perdoado do que uma mulher que trai, né? Então, assim, a carga mesmo vai em cima da mulher, né? E existem muitas mulheres, inclusive, que reforçam essa carga. E reforçam porque não tem letramento ainda, sabe? Assim, o letramento que eu tô Uhum. falando é que a gente conversa muito sobre isso, a gente lê literatura feminista, a gente pensa sobre essas opressões, essas forças, essas relações de poder, e algumas mulheres não, porque elas, né, não tiveram acesso. A gente está falando aqui Uhum. tem acesso. Mesmo com a internet hoje, que dá essa democracia, esse acesso, que aí é uma questão também de gerações, porque eu vejo minha prima de 19 anos com uma cabeça que eu falo, gente, eu com 19 anos não estava assim tão antenada. E eu sei que ela está assim, porque ela busca conteúdos na internet e dão essa liberdade para ela, porque, né, arrebenta mesmo essas correntes que tentam colocar na gente. E uma mulher livre é muito perigoso. Ela faz muitos homens temerem a essa mulher. Uhum. Então, assim, é mais fácil de eu abaixar a bolinha dela ali no trabalho, né? Então, deixa eu baixar a bolinha, porque se ela souber do potencial dela, ferrou para mim. Porque É. causa um medo, um espanto, assim. E às vezes é intencional, outras vezes não é intencional, é inconsciente. A pessoa Uhum. percebe que ela está criando essas estratégias, sabe? Mas é Uhum. inconsciente. Outras vezes, o caso desse cara, né, do Mamãe Falei, foi intencional, o cara sabe muito bem o que ele está fazendo, e mais, provavelmente ele vai ser perdoado, né? Enquanto Ah, é. mulheres cometessem algum erro gravíssimo como esse, não seriam perdoadas, percebe? Seriam bem avacalhadas e bem deformadas, né? Uhum. É, mas eu vou perguntar para você, Camila, uma coisa. Eu sou mãe, quando nós falamos aqui nas nossas lives, eu sempre comento do meu filho. E eu queria te perguntar uma coisa. Aliás, para vocês duas. Eu tenho um filho, eu tenho uma preocupação muito grande de criar um machista. Porque eu não acho que vem só do pai, né? Eu acho que a mãe também tem um papel importante na educação desse filho e mostrar que eu acho que nós temos a obrigação de mostrar para esse filho como ele deve, ou pelo menos tentar mostrar como as mulheres merecem ser tratadas. Então, com meu filho, eu sempre digo para ele assim: primeiro, aqui em casa é uma. Eu até comentei um post da Camila hoje. Eu sou considerada uma pessoa super dura com meu filho. Porque o meu filho tem que colocar a roupa dele na máquina de lavar, que o celular dele vai apitar depois que a roupa terminou, que ele tem que colocar no varal. Ou então eu sou considerada dura porque ele tem que fazer a lição de casa. Ou então porque ele tem que ir bem na escola. Ele é muito livre para escolher a profissão que ele quer, mas do mesmo jeito que eu levanto todo dia para trabalhar, e o pai dele, eu espero que ele também seja alguém que estude, já que ele tem essa possibilidade. Então, eu sou considerada no meio, assim, um pouco no meio que eu convivo, eu sou considerada uma mãe muito dura para o meu filho. E, mas eu tento um pouco, a minha avó, que era uma mulher muito sábia, era analfabeta, mas muito sábia, ela dizia: o que você não aprende em casa, você aprende na rua, mas não com o mesmo amor, né? E aí eu sempre digo, eu tento ensinar em casa para o meu filho várias coisas. Inclusive, eu digo para ele: olha, eu espero que a minha educação te ensine muito a lidar com mulheres, porque você tem uma grande chance de pegar chefes mulheres. Então você chegue preparado para esse mundo novo que está aí. Né? Não sei se eu estou fazendo certo, mas estou tentando. E a minha pergunta é: nós mulheres também não temos um papel nesse machismo aí desses homens? Nossa. Aquela mãe que fala: não, meu filho, senta aí no sofá, eu faço tudo. Ou a sua irmã faz tudo. É uma pergunta, assim. Então... Com certeza. Isso é o que a gente nota, né? Porque é isso, a sociedade patriarcal ela não é movida só pelos homens, né? Claro que ela vem deles, Uhum, a mensagem é deles, né? Mas ela uhum, é também pelas mulheres que compraram a ideia, como diz até a Mari, né? Por
às vezes uma falta de letramento, de entender melhor, de lutar, né? Porque a luta, então, a gente vê essas coisas e buscar a igualdade nessas pequenas coisas, assim, tá bom? Mas aí amanhã o menino faz, né? Então, tem uma divisão de tarefas, não por gênero, Exato. mas, né? O espaço comum, né? E começa disso de casa mesmo, e muitas vezes começa da mãe, porque normalmente a cuidadora é a mãe, né? Ou uma mulher. Então, é papel fundamental dessa mulher que ela seja feminista, né? De todos nós, né? Mas da mulher, mais ainda, né? Além de ser por ela, de estar construindo essa sociedade mais igualitária. Então, isso faz, né? Você traz um outro entendimento para ele. Quer dizer, você está preparando ele para esse mundo que mudou, né? E que está mudando, né? Mas que bom que está mudando e que você está preparando ele para ele receber e para ele também agregar, né? De forma diferente, porque hoje, né, os homens mais machistas, ou mais, né, muito excessivamente apegados, né, à misoginia, já não tá mais tão bom assim para eles, né? Até as piadas né, já não estão mais caindo legal. Eu tava até lendo hoje um artigo falando sobre o humor ainda ser muito atrelado a coisas assim machistas e que de alguma forma assim subestimam a mulher, sabe? Coloca a mulher no lugar ou esses jargões de lugar de mulher na cozinha, a influência desse discurso ainda nas massas, né? Porque isso está na televisão e ainda gera risada e a gente acha engraçado. Ontem mesmo uma pessoa de pouco mais idade falou um termo assim, dando risada de algo que eu nem vou reproduzir, mas enfim, aí eu dei falei, não é tão engraçado, né? E aí a pessoa falou, mas também o mundo tá meio assim chato, né? Também não pode fazer humor com mais nada. Puxa vida, né? Sabe, depreciar alguém, né? Assim, de forma, né, preconceituosa. Ela falou 2 adjetivos preconceituosos na mesma frase, deu risada. E, né, que bom que ela achou engraçado, porque, né? Ela riu, pelo menos, né? Mas ainda é atrelado a isso de o mundo tá ficando chato, não tá engraçado, né? Não pode mais fazer graça com as coisas, né? Mas que graça? Qual que é a graça, né? Não dar outra pessoa para eu dar risada, né? Então, enfim, então sim, começa das mulheres também, né? Eu acho que vai partir a revolução, ela é feminina, né? Ela é das mulheres que já está mudando, né? Foi a mulher que, enfim, partiu da mulher essas revoluções da década de 50, 60, né? E que a gente também teve uma coisa do próprio mercado financeiro, enfim, da sociedade no momento, das guerras. A mulher precisou ir para o mercado de trabalho, porque precisou também, o homem já não dava mais conta, né, de sustentar sozinho, então teve uma confluência de fatores, né, históricos na época, mas tudo isso as mulheres foram lutando também por ter esse lugar, né, por receber um salário, por ter direito ao voto, estar na sociedade. E naquela época ela foi tida como com menos capacidade do que o homem, né? E é por isso que ela entrava ganhando muito menos. Mas isso permanece até hoje, como a gente estava falando, sabe? Então igual em qual país, né? É incrível. Alguns países mais, outros menos. Mas quer dizer, o Brasil ocupa a posição 90 no termo de igualdade salarial de gênero. Olha que discrepância, que loucura. E aí, se a gente também falar na questão de raça, ainda fica mais delicada ainda a situação, né? Porque isso a gente está falando de mulheres, no geral, mulheres brancas ainda, né? Porque as mulheres negras, elas ganham cerca de metade do que as mulheres brancas ganham. Então, é bem grave ainda a situação, no fim das contas, né? Nessa questão. Eu acho, uma coisa que me incomoda também, pode até parecer, mas eu tenho um filho só, né? Eu imigrei e eu me vi sem família, né? O pai sempre fora. E eu falei, não, eu não tenho condições de ter mais filho. E eu, por um tempo, mas o seu filho precisa de um irmão, não sei o quê. É incrível como nós mulheres, né? Também somos muito cobradas o que nós fazemos com nossos pensamentos e o nosso corpo, né?
ainda nesse tempo de hoje. As pessoas acreditam que esteticamente, fisicamente ou mentalmente, eles têm que dizer o que uma mulher tem que fazer, né? Essa pressão também me incomoda um pouco. Como é para vocês isso? Assim, de ter escolha, ter esse filho, não ter esse filho, sabe? São muitas questões assim que eu acho que é um fardo para a mulher sozinha Uhum. decidir, Eu sabe? acho que tem, né, todas essas questões, como uma pressão, como lidar com essas pressões, como lidar com o que o outro espera de você, ou que o outro espera que seja uma boa, né? Como lidar, até com isso, assim, de mulheres reforçarem, né, o machismo, assim, cotidianamente. Assim, eu só consigo pensar numa forma, assim. Há de ter outras, mas a forma que vem agora é poder se escutar. Então, a mulher que não se escuta, ela acaba reproduzindo aquilo automaticamente. Então, ela Uhum, percebe o quanto que a pressão está vindo sobre ela não percebe o quanto que ela está reproduzindo práticas machistas, porque ela não se escuta. Então, acho que o espaço de análise, de terapia, é muito precioso, porque permite a cada mulher poder se escutar, né? E o terapeuta, um analista, poder devolver àquela mulher as coisas que ela está dizendo também. Porque, às vezes, essas coisas, elas podem soar muito naturais e não são, né? Assim, olha, uhum, você tá sofrendo por causa disso, sabe? Assim, vamos entender um pouco mais o que é que tá fazendo você sofrer, sabe? Assim, eu não trato assim a questão da terapia como algo estritamente individual, embora seja particular, né? uhum, Não é individual porque muitas mulheres estão juntas, né? uhum, Vivendo as mesmas pressões, tentando ali sair um pouco dessa lógica que aprisiona, que acorrenta, que mata a nossa potência, mas que fica assim, meu Deus, eu não posso dizer que eu sou imperfeita, uhum. né? Eu não posso dizer que para mim não dá, eu não dou conta, né? E assim, quem é que dá conta? Eu quero saber quem é Ou que dá não quer, né? Simplesmente, eu tenho amigas, eu tenho várias amigas que não querem ser mãe. Ela fala, conta. não, eu não quero, mãe. Eu acho ser mãe muita pressão. Eu não quero. Uhum, Pronto. É porque as pessoas acham que o que segura um relacionamento ou que completa uma mulher é um filho, né? uhum, uhum. Sendo Mas que não é verdade. muitas coisas já mudando. Eu tive que tomar um pouco de cuidado, porque eu tive, né, um puerpério muito. Então, eu trazia na minha narrativa com as amigas uma narrativa muito de, nossa, é muito perrengue, é muito trabalhoso. E eu só trazia as questões assim, do zero romântica, né? Assim, Uhum. e aí eu percebi que algumas amigas começaram a falar assim, ah, então acho que eu não. Não, falei assim, gente, peraí, deixa eu reformular a minha narrativa, porque é perrengue, mas é coisa maravilhosa também, ver a Glória me chamando de mamãe, sabe? Eu vou dar vontade de Uhum. matar aquela delícia. Então eu falo assim, eu não quero só também falar, eu prestei atenção assim, do quanto que eu só estava falando dos perrengues. Mas É. só perrengue Mas tem. também você estava desabafando um pouco, né? Uhum, Tem isso também. Você, às vezes a gente só quer desabafar assim, aquela pressão que é, porque assim, eu acho que romantizam muito a maternidade, tanto o tempo da gravidez quanto o ser mãe, sabe? Obviamente que para cada uma é uma experiência individual, mas eu não, eu acho que romantizam muito, assim, é uma coisa um pouco mais complexo do que só um bebê lindo, maravilhoso que vai chegar. Eu acho que, principalmente para a mulher, a responsabilidade é muito grande. uhum. Mas, ô, Michelle, sabe por que que eu acho que romantiza? Porque se romantizar, ninguém ia querer ter Pode ser. filho. É. Assim, já que eu tô nessa, quero que outras pessoas também. Porque é mesmo, é complicado. Eu acho que tem, né? A gente tem um dever mesmo de falar que não é só flores, né? Mesmo Uhum, até que tem super rede de apoio, que podem contar com vários pontos dessa rede, não é só flores, porque a rede, uhum, né? Então, assim, tu também é obrigado pela rede de apoio, né? Pelos olhares. Tem pessoas que falam, tem pessoas que nem falam, mas falam. Né? Assim, mas é o que eu falo assim, a mulher, ela já é julgada de todos os níveis. Quando ela uhum, se torna
mãe, parece que esse julgamento duplica, assim, É, sabe? Porque exato. junto aquela coisa assim, a minha responsabilidade de cuidar de outro ser humano. Então, Uhum. pelo menos assim, acho que a maior diferença minha antes de ser mãe e agora, depois de ser mãe, foi que antes, se os outros estavam me julgando, eu tava, dane-se, sabe? Mas agora, quando me julgam, eu questiono, mas será que essa é a melhor forma de eu estar cuidando da Glória? Sabe? Então, assim, Uhum. eu trago assim, mas será que essa pessoa só tá querendo me dar um sinal mesmo? Porque então vem ainda uma certa culpa que vai atrelando nisso, sabe? E Uhum. se a gente começar a se libertar dessas culpas, a gente abre espaço para outras mulheres também se libertando. Porque o que É. faz? A gente vai ali, me sinto culpada, você também tem que se sentir culpada, você também tem que se sentir culpada. Então a gente vai entrando assim, já que eu me senti, também vou fazer aquela outra pessoa se sentir culpada. Às vezes Uhum. também, de novo, às vezes nem é intencional, né? Mas Uhum. que a gente vai perpetuando a culpa. Só que se a gente fizer o caminho inverso, o que vai dar nesse caminho inverso? Sabe? Uhum. É um questionamento mesmo, porque eu não sei, porque eu ainda não consigo fazer. Eu tento, mas eu ainda Mas não. o tempo vai mostrar. Porque filho demora, viu, pra sair de casa. Tem um tempinho ainda. Uma coisa assim também o que vocês acham que melhorou, assim, da geração das nossas avós, das nossas mães e para nós? E para o nosso legado aí, que a gente vai deixar. O que vocês acham, assim, que de positivo esse feminismo, essa luta das mulheres trouxe pra gente? Eu acho que, no geral, muita coisa melhorou. Assim, até se a gente escutar assim, a vida das nossas avós, das nossas mães, né? Uma geração antes, das nossas bisavós, então, nossa, a história da minha família com as bisavós não é muito fácil, nem com as avós, Uhum. sabe? Então, a gente vendo assim dentro da nossa própria família, nossa ancestralidade, ver o que as mulheres passaram, sofreram, as renúncias, né, que tiveram que fazer, o quanto que tiveram que se doar, o quanto que sofreram violências diversas e caladas, né? Uhum. Acho que, e no sentido de ter direitos muito reduzidos e muitos deveres, né? A mulher servia à sociedade, ainda serve, né? Mas era muito pior. Uhum. Então, eu tendo a achar que é pior do que eu vejo, do que eu olho, do que eu leio. Então, eu acho que melhorou muita coisa. Então, mas assim, né? Falta muita coisa para melhorar. Ainda a gente tem pontos muito delicados, assim, né? Então, melhorou, claro. Hoje em dia é isso. A gente está no mercado, a gente pode se sustentar. Por poder se sustentar, a gente pode sair de uma relação abusiva. Uhum. A questão financeira é uma questão importante para a mulher, a questão da independência, né? Porque parte daí, Uhum. né? Então, se a mulher não tiver independência, como é que ela vai se livrar de uma determinada situação também? Né? Se ela não tiver rede de apoio e uma condição financeira, fica mais complicado. Né? Então, acho que isso é um ponto fundamental assim de virada para a mulher. Uhum. Bom, a questão da participação política, ainda que ínfima, né? Ainda que 15%, tem 15% lá de representatividade, antes era zero, né? Tem 10% em cargo de liderança, antes, né, nem se tinha, né? Então, acho que é isso, a gente está caminhando a passos curtos, devagar, né, lentos, mas tá acontecendo, né? Mas está subindo os degraus, né? Tá. É, impressão que sim, tem impressão que não existia um tempo melhor para a mulher do que se comparado assim, à civilização do que a gente conhece, né? Acho que houve um tempo que houve Uhum. matriarcais, tem também, né, na África, aldeias, né, que também viviam como comunidades mesmo, né, rede de apoio, e que a mulher tinha um papel Uhum. central, né, a mulher era uma deusa. Mas do que a gente conhece dessa civilização mais recente, que a gente tem notícia, que está documentado e tudo, acho que agora parece ser um momento que está um pouco melhor do que já houve antes. Né? Mas eu acho que ainda tem a questão muito ainda de assédio para lutar, né? Tava lendo umas pesquisas hoje só para ver alguns números assim, né, para a gente conversar hoje, mas dá tempo de falar muita coisa, mas assim, por exemplo, mais de 60% das mulheres paulistanas já sofreram algum assédio no transporte público, Uhum. sabe? 75% das vítimas de agressão física
são conhecidas pela vítima, né? Quer dizer, 75% dos agressores Ela. exato, acontece dentro de casa. Então é pelo Aquela pai, pessoa mais íntima dela, né? exato, né? Pela pessoa que deveria ali ter uma relação de confiança, de proteção, né? Com essa mulher, é normalmente quem agride, quem mata, né? E só Mas isso vem um pouco, Camila, que tá, assim, nós tá havendo nos homens uma desconstrução, assim, os homens estão desconstruindo esse machismo, mas são poucos ainda, né? Então eu acho que nós, da nossa geração, e talvez uma geração depois da nossa, ainda está lidando com esse homem que recebeu essa educação patriarcal, não é por isso? Você não acha que esse homem não está preparado ainda para essa nova mulher? Você também. É. eu acho que os homens Mariana, por favor, pode falar sobre isso também. eles estão sendo de certa forma forçados a mudar, né? Não é que a mudança Uhum. os privilégios deles para nós, né? Pelo contrário, eu acho por isso que eu acho que a mudança ela é feminina mesmo, e feminista. Ela vai vir das mulheres, a sociedade vai mudando e os homens estão tendo que se adaptar, mas assim, a sociedade Uhum. é patriarcal, ainda é machista. A gente não está falando de números assim horríveis para as mulheres. Então, o feminicídio a cada 22 minutos uma mulher morre assassinada. Então, assim, a gente ainda está falando de algo que ainda acontece. Não falando de, assim, de algumas melhoras de direitos, de uma, né, a mulher já está aí tendo um papel, né, nessa mudança. Então, a gente já consegue ter uma expressividade, mas a coisa não está boa ainda, não. Assim, falta muito. Não, tem muita coisa ainda para lutar, né? Eu acho que só esse assunto da violência é algo que dá uma live, assim, para falar sobre E violência. não só a física, também a psicológica. São Essa não... muitos tipos de violência, né? São muitos tipos Uhum. de violência. Então, tem muitas questões, assim, que envolvem, inclusive, do medo, né? Esse medo de denunciar o que o Estado faz pela gente, né? Então, tem muitos desdobramentos. Agora, voltando à tua pergunta, Michele, quando você fala o que mudou, para mim a maior mudança foi a democratização do acesso ao letramento do feminismo mesmo, sabe? Uhum. A gente não tinha antes esse acesso. Quando você escutava a palavra feminista, você meio que assim já pensava naquele estereótipo daquelas mulheres totalmente radicais, que também fazem parte do movimento, mas assim, o feminismo o movimento feminista é tão plural, então você tem tantas pautas dentro do movimento Uhum. feminista, né? É. Assim, eu acho que isso mudou, porque hoje a gente tem esse acesso. Então, a gente pode entender muita coisa a partir desse acesso que antes não tinha. Então, antes era muito mais fácil assim: olha, você nasceu para ser mãe, cuidar dos teus filhos, dar boa educação para os teus filhos, e é isso, a sua vida aí é, né? Então, assim, a gente não É tinha uma muita sarva, né? Você possibilidade. nasceu para servir. Exatamente. Então a gente não tinha muito essa possibilidade, e as mulheres que saíam um pouco, iam estudar, iam fazer coisas, né? A gente vê muito retratadas hoje nos filmes essas mulheres como protagonistas do filme, mas naquela época essas mulheres eram totalmente assim, umas aberrações, né? Assim, sim, uma mulher saiu, não vai ter filho, não vai, né? Então hoje a gente já tem uma certa liberdade para poder ser quem a gente quer ser. Então, É. ser dona de casa, não há problema nenhum nisso também. Mas desde que isso seja uma escolha e não uma imposição. Uhum. Porque quando isso vira uma imposição já não é legal. Então, se eu escolher ser dona de casa, ok, é minha escolha. Eu me conectei com o meu desejo, eu vi que meu desejo é esse, pronto. Agora, se eu quero ser pesquisadora, quero, sei lá, ser prostituta, que seja assim, e isso é uma escolha e não uma imposição, né? Porque acho que é quando a gente pode ser quem a gente quer. Eu acho que isso mudou Exato. muito, né? Essa possibilidade da gente se conectar com isso, mas ainda não acho que todas as mulheres se conectaram com isso ainda não. Ainda Não, precisa chegar ao que eu tô falando assim, uma galera que tem acesso à internet, né? Agora tem aquela galera que tá lá na comunidade rural, no centrão lá do Brasil, sei lá, ou então, né, mulheres refugiadas, né, que não têm tanto acesso, que são
marcadas por Ou outros. então mulheres também são muito criadas dentro de religiões muito extremas, né? Em qualquer lugar do mundo, não só em países assim, mas no mundo inteiro que elas têm, vêm de uma família religiosa e que Uhum, em certas religiões a mulher, tanto é que na hora do casamento, né, tem aquele dizer lá que fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? uhum, E essas coisas assim, eu acho que ainda tem muito disso aí. uhum. Tem muito de acesso, né? Isso que a Mari está falando faz muito sentido também, porque é isso, né? As mulheres que se conectaram com isso. Então, as mulheres que já têm o acesso a isso, e isso, né? Quer dizer, o autoconhecimento, né? Aí vai para o que, enfim, defende, busca, vive, né? É o autoconhecimento como um ponto de partida também, né? Para você se conectar com Uhum. desejos, enfim. Só que a gente sabe que não é só isso, tem uma questão de possibilidades também, né? Então, a E partir do momento dela ser aceita também nessas escolhas, né? Não é uma pressão. tem acessos, possibilidades, questões raciais, tem várias questões também nisso, né? Que muitas vezes Né? mantém o status quo, as coisas estão como estão, né? Por isso que a mudança é lenta, porque até que esse acesso chegue para todo mundo, para todas as camadas, em todos os lugares, e a gente de fato, né, mude isso, vai mais. Uhum. Mas estamos progredindo, isso que é importante, né? Eu Eu confio. aqui em casa eu tento, sabe, com meu filho, assim, conversar bastante sobre igualdade. E eu ensinei ele a cozinhar. Aí na época eu lembro que ele falou, mãe, mas por que? Eu falei, meu filho, porque pode ser que você vai ter uma esposa ou um marido, não sei. É outra questão também que aqui em casa eu sempre falo para ele fala, mãe, eu falo, filho, ou marido ou esposa, não importa, companheiro ou companheira, chega cansado, um dia você cozinha, outro dia a pessoa cozinha. Eu acho muito cômodo, né? Se relacionar e o outro dizer assim, ah, mas eu não cozinho, e aí o outro que cozinha se sobrecarregar. Pode parecer uma besteira. Mas eu ensinei meu filho a cozinhar, porque eu falei, olha, vai que a sua esposa tá grávida, ela também precisa de um suporte, né? Também precisa uma ajuda. Aí você está pronto para. Não é só para vocês, mas também para o coletivo, né? Eu acho que é importante você criar um filho para o coletivo. Quando você cria um filho para o coletivo, você está criando automaticamente um ser humano que respeita o limite do outro, né? E até essa que você falou, né, da ajuda, né? Isso é um termo também, né, que você tem que ajudar a mulher. Quem acha que se ele lava uma louça, ele ajudou a mulher. Ou Uhum, é uma questão de ajudar a mulher, né? É uma questão de vocês estão compartilhando o espaço. Então, uhum, você está fazendo a sua parte, não é que está ajudando. uhum, exato. Você sujou, que você usou, que você estava compartilhando no ambiente. Então, você também faz a sua parte para aquilo estar usável depois, enfim, limpo, organizado. Então, isso falando, né, em termos de atividades domésticas, porque ainda tem muito essa coisa do, o homem ajudou. Não, o homem é um adulto funcional também, que precisa fazer sua parte no ambiente. Uhum, Uma vez uhum. que também sai, também trabalha, ou trabalha em casa, enfim, ele também precisa colaborar, né, a parte dele, né, fazer a parte dele. É, Esse lugar da mulher que faz e o homem que vai ali dar uma ajuda, né, e é interessante isso mesmo, porque são várias mudanças, né, várias camadas, né, da gente ver, da gente até de como a gente coloca aí, como a gente verbaliza, tudo isso faz parte dessa mudança, né, que a gente está passando, que a gente uhum. está se Eu atentar. acho que é um trabalho de formiguinha e é um semear, né? Mas que é importante. Uhum, E que sim. se nós, como mulheres e mães e amigas e filhas e tudo, conscientizar, né? E dar o exemplo também, nós vamos aí ter uma geração futura de bons homens, assim. E mulheres também conscientes, ajudar esses homens a desconstruir esse machismo, né? Tomara. Tomara, né? Vamos ter fé, assim. A nossa live passou tão rápido, assim, eu queria que vocês deixassem, assim, uma palavra final para esse Dia das Mulheres, para essa mulher aí que está
lutando, né, por várias coisas aí e deixem aí um alento, né, pra gente, pra elas, todo mundo que tem na live. E para quem vai assistir, essa live fica gravada, vai estar no nosso canal no YouTube, no nosso podcast, no Spotify. E se uma mulher daqui a um tempo, 2, 3, 5 anos, estiver ouvindo essa live ou assistindo, que ela possa ouvir isso que nós iremos deixar agora como um legado aí para essa geração que está mudando o Uhum. mundo, com certeza. Eu não consigo pensar em outra coisa como estamos trabalhando para isso, né? Então, acho que é um trabalho no micropolítico que a gente está, né, cada mãe, cada mulher, cada pessoa trabalhando para isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é não deixe desconfortável quem te deixa confortável. E eu acho que está aprendendo também, né? Porque durante muito tempo a gente foi silenciada. Então os caras vinham, né? A questão do assédio, das coisas, e vinha, falava uma coisa e a gente ficava tão desconfortável que a gente se silenciava. E Ou agora. tinha medo, né? Também. Oi? Desculpa, Michele, cortou. Ou tinha medo, Ou né, de mesmo. reagir e apanhar, virar uma coisa. Hoje em dia é mais. Eles pensam mais antes de fazer qualquer reação agressiva, né? Mas eu acho que a gente também está entrando no lugar de. Aqui, vai falar isso? E aí, de novo, né? Eu estou muito com esse episódio do Mamãe Falei, porque é algo muito, né? Foi um ataque à mulher muito recente. E a repercussão que teve isso. Talvez se fosse na década de 90 não teria tido essa repercussão, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente já está se posicionando assim, peraí. Antes a gente se vestia para a gente ser escolhida, né? Então a gente ali no bar, né? Quem vai ser? E a gente muito nesse lugar de servir. E hoje a gente está também, que também é para outro encontro, né? Que é a questão da nossa sexualidade, do nosso desejo, que a gente tem olhado de cara para o nosso desejo, bancado ele, né? Tentado ele. Aqui eu escolho também, não sou só escolhida, né? Então, acho que tem muita coisa acontecendo bacana. Precisa se juntar para compartilhar essas coisas, porque eu acho que é tão interessante, principalmente a questão etária também, né? De ver o que mulheres de antes de nós, mulheres da mesma geração que nós, mulheres que estão nessa geração aí novinha, que também está chegando com todo vapor, né? E as mulheres, crianças feministas também, porque aqui em casa eu crio uma, sabe? Já, assim, em acordo com o pai, assim, vamos pensar bastante, assim, como que a gente pode dar uma educação feminista também, para a Glória não ser uma mulher oprimida, mas para ela respirar com liberdade, né? Que ainda é muito tempo pela frente, porque essa questão do assédio ainda é recorrente, né? Muito, muito recorrente. Eu hoje me sinto muito feliz por ser mulher, sabe? Porque por muito tempo isso foi um conflito, uma luta, porque uma família que teve uma criação muito machista. Então, tenho 2 irmãos mais velhos, com um pai que era machista, enfim, meus irmãos também, e eu sentia assim que os homens tinham muito mais privilégios, então eu falava, que vantagem tem ser mulher, sabe? Então, por muito tempo, assim, eu queria ter os privilégios deles, eu queria ser eles, como eles, sabe? E eu demorei muito tempo para a nossa força, onde mora, a nossa sutileza, onde mora, os nossos segredos, sabe? As coisas nossas. Hoje eu amo isso. Então, acho que esse dia, assim, é para isso, é para a gente se encontrar, né? Tem aquela frase da Simone de Beauvoir que fala isso, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E eu me sabe? Então, é isso. Queria dar parabéns a todas as mulheres, dizer que eu acho que, né, somos seres lindos e que a luta continua, né? Exato. Finalizado. Eu, assim, eu quero dizer como mulher migrante que nós somos muito FODA, né?
por estar assim fora, muito, muito longe da nossa família, do nosso costume, da nossa cultura, do nosso idioma. Chegamos num país e tentamos criar um ser que talvez vai ter um pouco da gente, mas vai ter muito daquele país. Eu digo isso como mãe, criar um filho de outra mentalidade que a sua é uma responsabilidade gigante e o caminho não é fácil, mas muitas de nós conseguimos, não desistimos, né? Levamos em frente tudo isso e precisa muita coragem, muita força para isso. Muito, muito mesmo. Então, eu acho que ter mulher imigrante é para se orgulhar, assim, para olhar o caminho, o que construiu e o que está construindo e dizer: olha, eu consigo. Eu acredito que vocês, atendendo imigrantes assim como eu, né? Não importa de qual estado veio ou país, é, elas devem ter um medo, assim, né? Dentro delas. Elas devem ter, assim, uma situação que elas devem compartilhar que talvez seja de pensar em que em algum momento elas não conseguem, né? Levar em frente esse desafio que é viver longe de casa, né? Mas eu acho que a gente consegue, sim. E é isso que eu quero deixar aqui hoje. Para quem é imigrante, para quem deseja emigrar, que eu acho que nós temos que nos considerar um pouco especiais mesmo, porque nós temos uma luta muito grande, assim. E a gente sempre, pelo menos eu e as pessoas que eu conheço, tentam ao menos fazer isso com muita propriedade, assim, também com muita força, né? Essa que eu queria dizer aqui, deixar esse meus parabéns e dizer que vocês se orgulhem, assim. Jamais pensem que alguma pedra que houve no caminho, algum percurso que não foi como você imaginou, que deixe rotular, né, a sua vida. Que você saiba que todo mundo erra, né? Porque as pessoas têm também um pouco essa impressão, morar fora, tudo é perfeito, né? Você tem tantas possibilidades, sendo que, na verdade, quando você é uma mãe, uma mulher imigrante, você tem muita pouca ajuda. Uhum. É tudo mais dependendo de você mesmo, né? Sim. A rede de apoio, né? Tão importante, né? Exato. Sim. Então, meninas, olha, meu muito obrigado. E, assim, eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Camila volta, né, Camila? Volto. Camila, essas férias não terminam, não, Camila? Trabalhando. Não termina essas férias? Não... Mas parece Mariana, volta também. Nossa, eu gostei muito, muito de verdade, sabe? Do papo entre nós três. Talvez aí, mês de maio, Dia das Mães, aí eu vou fazer um especial no mês de maio para falar sobre. Vamos fazer um trio de novo? Uhum. Vamos? Vamos Sim. combinar isso? Uhum. Eu agradeço. Aí Obrigada. a Camila vai entrevistar nós duas. Camila vai falar, e você como mãe, megera, como você é? Nutella ou raiz? várias perguntas. Aí a Camila vai trazer aqueles textão que ela coloca lá no Instagram dela, né? Aliás, deixa o Instagram de vocês aí para quem tá entrando, para quem vai ver essa live depois. Sim. O da Falem Mari, as redes sociais. eu vou falar o seu. É Psi Stories. PSI Stories. Não é isso? Uhum. E Psicodubling, que é o da Camila. Pronto. Ficam as duas, porque a terapia é grátis. A Camila põe uns textos lá. Eu já falei, desde que eu conheci a Camila, eu tô com várias minhocas na cabeça. Ela posta umas coisas. Hoje postou de novo de mãe lá. Aí eu coloquei lá embaixo que eu sou mãe raiz. Agora eu tô com medo da live do Dia das Mães com vocês, porque aí eu vou ficar pensando, a Camila vai falar, olha, talvez você é muito dura com o Max, talvez nessa questão aqui você tem que ser mais. Aí já pensou? Bom, vamos deixar essas minhocas no terreno. Vamos ver o que vai ver. Né? Não, então, olha, meninas, muito obrigado mesmo. Um feliz Dia das Mulheres para vocês e todas as mulheres que estão aí em volta de vocês. Sim. E maio, vamos fazer Valeu. esse trio de novo. E vai ser uma live interessante de falar sobre esse universo de ser mãe aí, viu? Muito obrigado mesmo, a live foi ótima.
E nos vemos aí novamente, né? Pena que passou rápido, meu Deus, essas lives passam rápido. A gente tem que virar podcast, que tem gente para falar 3 horas, né? Pois é. Obrigada também. Então tá. Um beijo para vocês e Beijo. vamos nos falando. Mariana, muito obrigado mesmo, foi incrível. Eu que E agradeço. Feliz Camila, Dia das Mães. volta para a Europa, Camila. Tá? Já Você volta para a Europa. fiz aí. Tá bom. Um beijo para vocês, meninas. Tchau, Tchau. tchau.